Pai do Senhor, irmãos, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos sempre. Irmãos, nós vamos falar de um assunto hoje muito importante para a nossa igreja, amém? Que é a respeito da Santa Ceia do Senhor, tá? Então, irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês aí em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, que diz assim: Nisso vos dizei-vos, não vos louvo, pois vos reuni não para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que, quando vos reuni na igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Versículo 20 diz assim: Quando vos reuni no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim, um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes casa onde comer e beber, ou menosprezai a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi eu? Eu vos louvarei? Claro que não. Amém? Vamos ver essa primeira parte agora, do versículo 17 ao 22. Daqui a pouco nós lemos a outra parte do texto, tá bom? Aqui o apóstolo Paulo está chamando a atenção, né, de algumas igrejas, né, de alguns discípulos que estão se reunindo para ministrar a Santa Ceia do Senhor. Só que o que Paulo está falando aqui é que estavam fazendo da forma incorreta. Por quê? Porque eles se reuniam em casas, geralmente o pessoal mais abastado, o pessoal mais de dinheiro, o pessoal que tinha condição financeira, e eles faziam tipo do banquete, né? Não era tipo uma Santa Ceia igual Jesus fez naquele último dia, né? Juntamente com os seus discípulos, uma forma solene, uma forma, né, memorial, mas eles estavam fazendo quase que uma festa, né? Um churrasco, né, um evento. E eles se fartavam em comer, se fartavam em beber, né? Comiam muito, bebiam muito, e ali parecia tudo menos a Santa Ceia do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele alerta aqueles discípulos, aquela igreja, de que estavam fazendo da forma errada, ainda mais porque ali só ficavam as pessoas abastadas, as pessoas de renda, né? As pessoas boas de grana. E o pessoal mais pobre, né? Os membros da igreja que não tinham condição financeira, né, de estar participando, eles ficavam do lado de fora, né? Ficavam do lado de fora e não participavam deste momento, que é um momento solene, que é um momento importante, que é um momento no qual nós lembramos da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo aqui está dando um alerta, está chamando a atenção, está dando uma bronca, falando que eu não vou louvar isso, ele não ia aceitar isso, porque a Santa Ceia do Senhor não foi feita para isso. Né? A Santa Ceia não era um evento, né, de confraternização entre os irmãos. Não é, a Santa Ceia do Senhor não é uma festa anual da igreja, mensal ou até mesmo semanal, mas a Santa Ceia do Senhor é um momento no qual nós lembramos, né? Nos vem à memória, né, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Ceia do Senhor foi um momento no qual Jesus ele nos deixou para que nós possamos sempre fazer, né, para lembrar o que ele fez na cruz. Ele mesmo deu exemplo, ele mesmo ministrou a primeira ceia, ele mesmo, né, esteve e nos ensinando a fazer da forma correta, da forma certa. E aqui nós vemos que poucos anos depois da sua morte, né, já começou a fazer da forma errada, tá bom? Então aqui nós entendemos que a Santa Ceia do Senhor é um momento solene, momento que, sabe, o culto mais importante da igreja durante o mês. Se na tua igreja é mensal, né? É o culto mais importante. É o culto que você vai, né? Você não pode faltar por qualquer coisa, não pode deixar de ir, né? Por qualquer motivo. É um momento muito importante, irmãos. É um momento no qual a gente espera, é um momento que você, quem sabe, você até coloca uma roupa melhor, né? Os irmãos vão de terno, gravata. É o momento no qual as irmãs também vão de uma roupa melhor, um vestido mais bonito, né? E vão ali com o coração aberto, né? Para glorificar a Deus, para exaltar a Deus e lembrar o que Ele fez lá na cruz por nós.
e lembrar por que ele morreu por nós lá na cruz, né? Esse é um momento solene, um momento muito importante, um momento que nós não podemos faltar por qualquer motivo, tá? Então é um momento santo em que nós estamos ali reunidos para ouvir a palavra de Deus, para participar de uma comunhão do corpo e do sangue, né? Que aquele pão que é entregue para os irmãos, ele não passa de um pão de padeiro, né? Ele foi fabricado por alguém, pode ser um padeiro, pode até mesmo o pastor Geu pode ter feito aquele pão, né? O pastor da nossa igreja pode ter feito aquele pão, é um pão simples, né? Mas que quando nós oramos, nós consagramos a Deus pela nossa fé. Pela nossa fé se torna o corpo do Senhor Jesus. Aquele suco David que nós tomamos durante a Santa Ceia também é um copinho de suco David, né? E quando aquele suco David, ele foi fabricado por alguma fábrica, por algum lugar, mas quando nós consagramos a Deus, nós apresentamos diante do Senhor, ela se torna, pela nossa fé, tá? O sangue do Senhor Jesus. É pela fé, irmãos. Ali é o suco, mas pela nossa fé é o sangue do Senhor Jesus Cristo que está sendo servido para nós, tá? Então é um momento santo, irmãos, um momento que nós lembramos. Não é o momento de você ir lá para encher a barriga, para você satisfazer o teu corpo com o alimento, ou você se embriagar com a bebida, mas é um momento de simbólico, né? Um culto simbólico. O pão, um pedacinho, um cálice de suco David, né? E é um momento simbólico no qual você participa do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E na continuação desse texto, eles falam assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Ó, presta atenção. Ele falou: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, o próprio Jesus, né, ensinou, né, a ministração da Santa Ceia do Senhor. E ele continua aqui: e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Ó, entenda bem, em memória de mim. Essa frase aqui, se você tem uma Bíblia em que as falas de Jesus é em vermelho, você vai ver que foi o próprio Senhor Jesus que falou. Ele mesmo que disse isso. Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Amém? Então, aqui você pode ver que é o próprio Senhor Jesus que está falando. Ele mesmo que nos ensinou. Ele mesmo que mostrou como deve ser feito. Ele fez. Ele fez. Ele não só deu uma teoria, mas ele mesmo ministrou essa Santa Ceia na última ceia que ele teve com seus discípulos, com seus apóstolos, tá? Então é um momento muito importante, irmão. Muito importante, ó. Pois todas as vezes que comeres este pão e beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Então nós vamos fazer essa Santa Ceia, nós vamos ministrar essa Santa Ceia na igreja até o dia que nós somos arrebatados, até o dia que Jesus voltar, né, nos ares. Nós vamos estar lá na igreja, né, ministrando essa ceia, essa Santa Ceia do Senhor. E quando nós somos arrebatados para os céus com o Senhor, lá na glória, lá na mesa, diante do trono de Deus, nós vamos participar, né, da Santa Ceia, mas já com Jesus ressurreto, com Jesus, né, vivo, glorificado, junto conosco, lá na glória. Amém? Então, irmãos, no nome de Jesus, valorize este momento. Não leve esse momento como um culto normal, né, que você pode, né, deixar de ir, que você pode ficar, né, sei lá, desapercebido, mas leve como um culto, como um culto mais importante do mês, tá? Pelo momento mais solene que nós temos na nossa igreja, que é o culto da Santa Ceia do Senhor, no qual nós lembramos do que Jesus fez por nós, do que ele morreu por nós, entregou a vida dele por nós. Ele, através do sangue do Senhor Jesus, os nossos pecados, as nossas transgressões, os nossos erros foram perdoados.
Amém? Então pegue isso, irmãos, aprenda isso, e no nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, agora e sempre. Amém.